Bem-vindos ao Dossiê Oculto, onde a história oficial termina e a verdade começa. Hoje, desafiamos um dogma geológico supremo do Brasil. A majestosa Pedra da Gávea, erguida no Rio de Janeiro, é vista apenas como capricho da natureza. Mas a análise crítica revela uma estrutura colossal de engenharia esquecida. A academia tradicional impõe a tese da pareidolia, afirmando que a erosão moldou o rosto colossal por puro acaso cego. No entanto, quando aplicamos o rigor da morfologia estrutural a este monólito de granito, as assimetrias naturais dão lugar a proporções matemáticas que destroem a narrativa da força intempérica. Observe a simetria facial com atenção. As órbitas oculares possuem a mesma profundidade recuada, enquanto a ponte nasal segue uma linearidade geométrica exata. As proporções cranianas sugerem o uso de um capacete cerimonial antigo. A probabilidade da chuva e do vento esculpirem tal perfeição direcional é estatisticamente e fisicamente impossível. Para dimensionarmos essa anomalia arqueológica, o paralelo com a grande esfinge de Gizé é obrigatório. Ambas são monumentos monolíticos imensos, alinhados astronomicamente, esculpidos na rocha matriz. Contudo, enquanto a esfinge egípcia é protegida como patrimônio humano, a esfinge brasileira é rebaixada a acidente geográfico para preservar dogmas coloniais e eurocêntricos. Mas a topografia facial é apenas a primeira camada de ocultação. O dossiê ganha contornos de conspiração quando analisamos as supostas inscrições cravadas na lateral da montanha. Na década de 20, o filólogo Bernardo de Azevedo da Silva Ramos decidiu investigar essas fissuras com a ótica das línguas mortas. Silva Ramos não encontrou rachaduras aleatórias, mas sim caracteres perfeitamente estruturados em proporções titânicas. Utilizando a tradição epigráfica semítica, lendo da direita para a esquerda, ele decifrou um alfabeto fenício arcaico inegável. A presença de uma escrita complexa em tal altitude exigiria uma logística de cantaria formidável na antiguidade. A tradução acadêmica da mensagem foi devastadora para a ortodoxia. Tiro, Fenícia, Badesir primogênito de Getibal. Em português claro, Tiro, Fenícia, Badesir primogênito de Getibal. A implicação é absoluta. Badesir foi um rei histórico, governante da rica cidade-estado de Tiro, por volta do ano 850 a.C. A citação direta de uma linhagem monárquica específica e documentada destrói o frágil argumento da erosão eólica. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro reagiu imediatamente, silenciando a descoberta. Eles rejeitaram o estudo sem realizar contraprovas de campo, baseando-se apenas na crença de que os fenícios não cruzavam o oceano. Essa premissa é uma falácia intelectual perigosa. A engenharia naval fenícia era a soberana incontestável da antiguidade. Suas frotas dominavam as águas e circunnavegaram o vasto continente africano. Negar a evidência física cravada na rocha apenas porque desafia um modelo teórico ocidental é um ato de pura desonestidade científica. As correntes oceânicas e os ventos alísios que partem da costa africana formam uma esteira rolante aquática direta para o sudeste do Brasil. A chegada das embarcações de Badesir ao Rio de Janeiro não é uma impossibilidade astrofísica, é uma rota naval natural e historicamente viável, ocultada por séculos. Mas qual seria o propósito de esculpir um monumento geopolítico tão imenso longe de casa? Na antiguidade, o megalitismo de demarcação era utilizado para selar territórios absolutos ou criar sepulturas eternas para deuses reis. O monarca fenício deixou sua assinatura na montanha usando técnicas de corte que a humanidade desaprendeu. Se a Gávea é um sepulcro colossal,
A estrutura cega, conhecida como o portal, ganha um significado aterrador. Localizada na encosta leste, é uma reentrância retangular maciça de 15 metros de altura. Suas linhas retas e perpendiculares desafiam as leis naturais da quebra termoclástica defendida por geólogos apavorados com o inexplicável. Lendas seculares de tribos nativas e documentos de ordens esotéricas insistem que o portal é um selo impenetrável. Ele não seria uma mera fachada, mas a porta de entrada a uma formidável câmara mortuária subterrânea. Em 1937, o próprio governo brasileiro tentou perfurar a estrutura secretamente. A expedição estatal usou maquinário pesado, mas foi abortada abruptamente sem emitir relatórios públicos. O que os pesquisadores temiam despertar nas profundezas escuras da rocha? Se a montanha for o túmulo de um rei de Tiro, ela guarda segredos muito mais perturbadores do que ouro e joias antigas da Fenícia. É neste ponto nevrálgico que o dossiê da Gávea cruza com os arquivos dos gigantes Nefilins. A cidade fenícia de Tiro estava localizada no coração de Canaã, o epicentro geográfico das linhagens híbridas relatadas nos textos de Enoque. As realezas cananeias frequentemente alegavam descendência direta desses seres colossais do passado. Badesir, portador desse suposto DNA primigênio, não estaria apenas expandindo rotas comerciais para o Ocidente. A viagem pelo Atlântico Escuro pode ter sido um êxodo desesperado, uma tentativa monárquica de proteger seu legado genético anômalo das guerras de extermínio humano que varriam o Levante e o Velho Mundo. Isso explicaria o uso de cantaria megalítica e a escala desumana do monumento na Gávea. Mas a hipótese ganha uma dimensão ainda mais sombria com as anotações do explorador Marcel Omet. Ele argumentou que as tribos pré-históricas do Brasil, na verdade, descendiam de uma cultura global antes do Grande Dilúvio. Omet acreditava que os fenícios eram navegadores maestrais, mas não os arquitetos originais da montanha. Quando Badesir chegou à Bahia, ele encontrou uma esfinge antediluviana já esculpida, deixada por uma civilização caída. Reconhecendo seu poder divino, o rei fenício apenas adicionou suas inscrições à rocha para tomar posse do Titã. O que nos leva ao grande paradoxo da arquitetura sônica. Como superfícies tão polidas foram moldadas em altitudes extremas sem aço diamantado? Textos hindus e incas relatam que os sacerdotes antigos utilizavam a levitação acústica. O som, vibrando em frequências específicas, possui a capacidade documentada de anular a gravidade gravitacional. Esses cânticos de poder amoleciam o granito duro como se fosse argila úmida. O rosto na pedra da Gávea pode ser o testamento final dessa física vibracional esquecida. A recusa acadêmica de investigar a montanha é um crime contra nosso passado. A amnésia coletiva nos mantém prisioneiros do presente. A fascinação pelo portal não se restringe aos teóricos modernos. Durante séculos, a montanha exerceu uma atração fatal sobre mentes curiosas. Lendas tupinambás advertiam sobre espíritos colossais guardando a rocha. Mas a ganância e a busca pelo conhecimento proibido sempre falaram mais alto que a prudência ancestral e os avisos. Exploradores e ocultistas do século XIX tentaram escalar a face leste, buscando a câmara secreta de Badesir. Muitos nunca retornaram, engolidos pela floresta densa ou vítimas de quedas inexplicáveis. Os poucos que sobreviveram relataram alucinações auditivas severas. A montanha parecia sussurrar em línguas mortas, induzindo um terror psicológico paralisante incontornável. Essa loucura da montanha não é mera hipóxia ou exaustão física. Textos esotéricos sugerem que túmulos megalíticos de alta importância eram protegidos por selos vibracionais.
Frequências inaudíveis, gravadas na própria estrutura cristalina do granito, atuariam como um mecanismo de defesa psíquica, desorientando e enlouquecendo intrusos que ousassem profanar o santuário. A maçonaria e outras ordens iniciáticas europeias enviavam agentes ao Brasil imperial com a missão velada de mapear a Pedra da Gávea. Eles acreditavam que o monólito era um pilar de sobrevivência atlante. Mapas desenhados à mão da época mostram labirintos internos hipotéticos, culminando em um salão central incrivelmente radiante. Mas o ápice da interferência ocorreu em 1937. O silêncio do Ministério da Educação sobre a expedição oficial de perfuração é ensurdecedor. Sobre o disfarce de pesquisa geológica, homens com maquinário pesado tentaram romper o portal. Relatos não oficiais descrevem um pânico repentino entre os trabalhadores. As brocas de aço supostamente atingiram uma camada de material escuro e impenetrável, de dureza incomum, logo atrás da crosta de gneiss. No momento do impacto, um som de baixa frequência teria reverberado por toda a encosta, causando náuseas e sangramentos nasais na equipe. A operação foi imediatamente abortada e selada. O que era essa barreira negra? Engenharia fenícia avançada ou um revestimento antediluviano projetado para resistir a cataclismos? O acobertamento estatal prova que eles encontraram algo artificial. Documentos sumiram, testemunhas foram caladas, a academia recuou covardemente para a tese da erosão, transformando a montanha novamente em uma mera pedra cega. A anomalia da Gávea se manifesta também no espectro eletromagnético. Navegadores experientes e aviadores relatam há décadas falhas severas em bússolas e bússolas magnéticas ao se aproximarem da formação rochosa colossal. O campo magnético local sofre distorções abruptas que a geologia clássica não consegue justificar de forma minimamente conclusiva. O granito da montanha é extremamente rico em quartzo. Na física de estado sólido, o quartzo exibe propriedades piezoelétricas naturais. Quando submetido a pressões tectônicas, ele gera e acumula cargas elétricas. Mas e se a montanha inteira foi artificialmente afinada para atuar como um gigantesco capacitor de energia telúrica vibracional? Se os Nephilim ou seus descendentes fenícios dominavam a arquitetura acústica, eles teriam escolhido este vórtice magnético deliberadamente. A Pedra da Gávea não seria apenas um túmulo silencioso, mas uma máquina passiva, ainda pulsando fracamente, aguardando um gatilho de ressonância ou um alinhamento estelar específico para reativar seu propósito primordial. Não é coincidência que o rosto colossal esteja voltado diretamente para o leste, de frente para o sol nascente e para a vastidão do Oceano Atlântico. Ele observa o horizonte de onde vieram as frotas de Tiro, mas também observa em um nível astronômico o nascimento de constelações fundamentais antigas. Em certas épocas do ano, os raios da alvorada atingem os olhos esculpidos com uma precisão solar milimétrica. A arqueoastronomia marginal propõe que essas incisões faciais funcionam como um relógio cósmico, marcando equinócios e ciclos precessionais longos. Um conhecimento reservado a civilizações que mediam o tempo não em décadas, mas em milênios. A negação contínua desse conhecimento é um sintoma da nossa arrogância histórica. Acreditamos cegamente estar no ápice da evolução. Adotar a ideia de que reios gigantes com tecnologia acústica ergueram esfinges no Brasil despeda o ego frágil da ciência materialista. Eles preferem a cegueira confortável à grandeza do passado incômodo. Outro detalhe macabro reside nas cavernas adjacentes. Algumas fendas menores ao redor da Gávea abrigam ossadas antigas, nunca catalogadas formalmente. Caçadores de tesouros encontraram túmulos rasos de tribos locais, mas os nativos não habitavam a montanha, eles a reverenciavam de longe. Quem então foi enterrado nas sombras dessa esfinge ciclópica?
Alguns pesquisadores sugerem sacrifícios ritualísticos para aplacar os antigos mestres da montanha. Se a câmara principal guarda os restos mortais de Badesir ou de uma entidade Nephilim, o entorno da montanha serviria como uma necrópole secundária, um solo sagrado onde guardiões descansam eternamente para proteger a tumba central do mestre. A figura de Badesir nos textos históricos é nebulosa. Ele governou Tiro em uma época de imensa turbulência. Textos bíblicos descrevem as nações vizinhas mergulhadas em idolatria obscura e rituais que desafiavam os céus. A fuga pelo mar pode ter sido a única salvação para um clã real portador de segredos. Ao atravessar o Atlântico, eles trouxeram consigo a herança dos deuses caídos. A Pedra da Gávea é a âncora dessa linhagem profana no Novo Mundo. Ela prova que a humanidade sempre foi uma espécie global, conectada por oceanos que eram rodovias, muito antes das caravelas europeias sequer existirem em projeto. Hoje, milhares de aventureiros sobem a trilha da Pedra da Gávea para tirar fotos despreocupadas no topo. Eles caminham sobre o teto de uma das maiores câmaras mortuárias não exploradas da Terra, completamente alheios ao abismo histórico sob suas botas. A ignorância, nesse caso, atua como o mais perfeito escudo. Mas a rocha não esquece. A inscrição fenícia continua lá, resistindo bravamente ao tempo, às chuvas ácidas e à censura acadêmica. Badesir, primogênito de Jetbal. Cada letra cravada é um testemunho gritante de que a narrativa ensinada nas escolas é um esboço pálido e manipulado da nossa verdadeira herança de sangue. Estamos lutando contra um império dogmático que prefere a letargia à reescrita rigorosa da história. O dossiê da Gávea é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira cronologia do planeta está enterrada sob dogmas de areia. Romper esse véu exige audácia e a capacidade de ver a engenharia impossível. A monumentalidade da Pedra da Gávea não termina em sua superfície ou na câmara oculta. Tradições esotéricas e relatos de exploradores indígenas apontam para um abismo ainda mais profundo. O portal lacrado seria apenas a antessala de uma vasta rede de túneis interconectados, mergulhando nas entranhas da própria Terra. A teoria da Terra Oca, frequentemente ridicularizada pela ciência moderna, encontra ecos assustadores na geografia mítica sul-americana. Lendas andinas e amazônicas falam de estradas subterrâneas infindáveis construídas por uma raça primigênia. A Gávea funcionaria como um dos principais nós de acesso costeiro a esse submundo titânico e esquecido. Se essa rede subterrânea existe, para onde ela nos leva? As coordenadas esotéricas traçam uma linha reta e inescapável da face de Badesir até o coração impenetrável da floresta amazônica. Lá, sobre o dossel esmeralda, ruínas ciclópicas como a lendária cidade Z aguardam, devoradas pelo tempo e pela vegetação. Pesquisadores independentes há muito sussurram sobre Ratanabá, uma metrópole antediluviana submersa na selva brasileira. A arquitetura megalítica encontrada nesses bolsões isolados compartilha a mesma assinatura geométrica da Pedra da Gávea. Estamos olhando para os remanescentes fragmentados de um único e vasto império global que antecedeu o grande dilúvio. A conexão com os gigantes Nefilim se fortalece nessas ruínas amazônicas. Bandeirantes e jesuítas dos séculos passados relataram encontros com ossadas de proporções desumanas no interior do país. As dimensões das portas e escadarias dessas cidades perdidas não foram projetadas para a estatura do Homo sapiens comum. Expandindo o mapa, encontramos os geoglifos do Acre, imensas formas geométricas escavadas na terra, visíveis apenas dos céus. A academia as atribui a rituais primitivos,
mas sua precisão matemática grita por uma interpretação astronômica e geodésica. Seriam essas linhas antigos faróis de navegação para civilizações com tecnologia aérea? Gávea, Ingá, 7 cidades e os geoglifos amazônicos não são anomalias isoladas. Eles compõem uma grade energética unificada. Uma civilização portadora de conhecimentos fenícios ou mesmo superiores mapeou e demarcou o território brasileiro usando uma cartografia baseada em correntes telúricas e alinhamentos estelares, muito antes da invenção do astrolábio. Voltemos à levitação acústica. Se a pedra da Gávea era um capacitor de quartzo sintonizado, essa grade monumental poderia funcionar como uma rede de comunicação ou transferência de energia sem fio, operando em frequências de ressonância da própria Terra. Uma tecnologia limpa, perpétua e baseada nas leis harmônicas universais. O explorador britânico Percy Fawcett desapareceu em 1925 buscando exatamente essa conexão. Ele não procurava índios selvagens, ele buscava os construtores da Gávea. Fawcett tinha acesso a documentos secretos que descreviam cidades de quartzo e pedra habitadas pelos descendentes de uma raça estelar ancestral. A correspondência final de Fawcett insinuava que essas cidades não estavam apenas em ruínas, mas protegidas por campos vibracionais ou ocultas no subsolo. O portal da Gávea, portanto, poderia ser a entrada litorânea segura para esse refúgio continental, selado por Badesir para proteger o sangue real da aniquilação. A sobrevivência genética é a chave deste mistério. Se a linhagem Nefilim, com sua estatura gigantesca e crânios alongados, foi caçada no Oriente Médio, o Brasil serviu como o santuário final perfeito. Um continente vasto, isolado pelos oceanos, ideal para esconder os últimos vestígios de um império formidável. Essa hipótese é brutalmente corroborada pela descoberta de crânios alongados no Peru e em cavernas brasileiras. A deformação craniana artificial é uma desculpa acadêmica farrapada para explicar o que, na verdade, é uma anomalia genética herdada. Eles tentam esconder a prova biológica de que não éramos a única espécie inteligente. O sumiço desses crânios dos museus nacionais segue o mesmo padrão de censura aplicado às inscrições fenícias da Gávea. Institutos globais recolhem as anomalias biológicas e as classificam como arquivos mortos. A narrativa evolutiva de Darwin colapsaria da noite para o dia se o DNA Nefilim sul-americano fosse sequenciado publicamente. O rosto colossal de Badesir, portanto, não olha para o Atlântico por acaso. Ele olha para o berço de sua civilização destruída. É um olhar de exílio, de triunfo melancólico e de aviso. A montanha é um cenotáfio erguido para imortalizar um rei que conquistou o fim do mundo conhecido. A academia exige que acreditemos que tempestades esculpiram capacetes cerimoniais, que fissuras térmicas escreveram frases semíticas perfeitas e que portais colossais são apenas pedras lascadas. O nível de negação racional exigido pela historiografia moderna é uma afronta à nossa inteligência coletiva e um crime contra a verdade arqueológica. Questionar a Pedra da Gávea é o primeiro passo para o despertar, romper o selo do condicionamento escolar. As pedras ao nosso redor estão codificadas com a sabedoria de eras apagadas por cataclismas e guerras esquecidas. Nós caminhamos sob um cemitério de deuses e civilizações de alta frequência. A idade da humanidade não é medida em meros milênios de evolução primata. A Gávea sussurra sobre ciclos vastos de humanidades que ascenderam a píncaros tecnológicos sônicos apenas para serem devolvidos à idade da pedra. A história é um círculo implacável de glória divina e esquecimento absoluto.
Se reis com o poder de moldar montanhas e cruzar oceanos sombrios foram reduzidos a lendas desacreditadas, o que será da nossa atual civilização frágil? A esfinge do Brasil também é um espelho aterrador. Ela nos mostra a transitoriedade do poder material diante das forças implacáveis do tempo e do cosmos. Para os investigadores do dossiê oculto, a missão é clara. Não recuaremos diante da censura dos museus ou das zombarias dos céticos. Cada detalhe anômalo no granito brasileiro é uma pista crucial na restauração do quebra-cabeça de nossa gênese verdadeira, que foi violentamente arrancado de nossas mãos. A montanha de Badesir guarda seus segredos sob toneladas de gneiss e selos esotéricos, mas a maré da consciência global está mudando. Equipamentos não invasivos de mapeamento por muons já começam a revelar vazios inexplicáveis dentro de pirâmides no exterior. É só uma questão de tempo até que a Gávea seja radiografada. A investigação atinge seu ápice quando cruzamos a arqueologia com fenômenos aéreos inexplicáveis. Há décadas, moradores locais e esotéricos relatam luzes pulsantes, orbes dourados e esferas de fogo sobrevoando silenciosamente o topo da Pedra da Gávea durante a madrugada. A montanha atrai atividades que desafiam a nossa física moderna. A historiografia marginal correlaciona esses avistamentos com lendas nativas antigas sobre serpentes de fogo celestiais. O que tribos primordiais descreviam com reverência mística, hoje classificamos friamente como anomalias eletromagnéticas ou veículos aéreos não identificados. Essas carruagens de fogo estariam patrulhando o antigo domínio megalítico erguido pelo imponente rei Badesir? Relatos sombrios de iniciados afirmam que, em noites de alinhamentos astrais específicos, o grande portal lacrado emite uma luminescência fantasmagórica e um zumbido de baixíssima frequência. A rocha inteira ressoa como um diapasão colossal. A montanha não é apenas uma tumba inerte, ela é um mecanismo tecnológico ainda adormecido. Essa atividade corrobora a tese de que a Pedra da Gávea opera como um farol cósmico. Se a sua estrutura de quartzo e granito atua como um capacitor de energia telúrica, ela poderia atrair embarcações celestiais da mesma forma que um ímã atrai ferro, uma base de reabastecimento antediluviana. Os vigilantes, descritos nos textos apócrifos como os pais dos gigantes Nefilim, desceram dos céus em carruagens radiantes. Se a linhagem fenícia de Tiro guardava o sangue desses seres, a montanha seria um cofre genético monitorado continuamente por essas inteligências não humanas ao longo dos milênios de exílio sombrio. O campo magnético distorcido no topo do monólito funciona como um sinalizador perpétuo. Navegadores antigos frequentemente narravam o enlouquecimento repentino de suas bússolas ao cruzar o espaço da esfinge brasileira. Existe um vórtice de energia que interfere diretamente no nosso frágil espectro eletromagnético de navegação, atraindo bússolas para o abismo. Na física teórica de vanguarda e nos textos alquímicos antigos, fala-se de portões dimensionais. O portal da Gávea, com sua geometria euclidiana perfeita incrustada na rocha matriz, poderia ser uma ponte mística petrificada, um limiar que requer não apenas força física, mas uma chave vibracional acústica para se abrir inteiramente. Rumores obscuros nos círculos ocultistas sugerem que inquisições e ordens estatais tentaram monitorar essas emissões luminosas. No entanto, o nível de radiação anômala e as interferências psíquicas forçaram o abandono dessas missões secretas.
A montanha defende seus segredos com barreiras energéticas invisíveis que nossa ciência rudimentar não compreende de fato. O enigma do silêncio acadêmico diante dessas luzes é perturbador. Meteorologistas oficiais apressam-se em classificar orbes pulsantes e manobras celestiais impossíveis como fogos fátuos ou reflexos lunares absurdos. O esforço frenético para normalizar o milagroso expõe o terrível pânico das instituições globais perante a magnitude do inexplicável absoluto e inegável. O túmulo de Badesir não foi projetado para a decadência da morte orgânica. As inscrições fenícias seriam, na verdade, um manual de instruções cifrado ou um código de ativação. A presença da grafia ancestral não apenas demarca território, mas estabelece o padrão de ressonância fonética necessário para despertar o monumento. Se as sílabas arqueológicas entalhadas na rocha forem pronunciadas no tom exato e na frequência hertziana correta, o granito cederia. Além da maçônica do sopro divino que amolece a pedra, encontra sua aplicação prática no portal da Gávea, a voz humana atuando como a chave mestra para cofres antediluvianos. Essa chave sonora foi dividida e escondida pelas ordens iniciáticas durante a Antiguidade e as guerras imperiais. O conhecimento fonético capaz de reativar os obeliscos e as esfinges pelo mundo foi fragmentado para evitar que forças profanas acessassem as câmaras de imenso poder telúrico da velha matriz Atlante esquecida. Os olhos esculpidos na face da montanha estão eternamente fixos na abóbada celeste. Durante o solstício de inverno, um alinhamento direto com a estrela Sírius ocorre. Os fenícios, assim como os egípcios, reverenciam Sírius como o berço de deuses arquitetos. A Gávea reflete o macrocosmo estelar na pedra bruta. A sincronia perfeita entre a arquitetura megalítica e os ciclos estelares longos prova irrefutavelmente que os construtores dominavam a precessão dos equinócios. Este cálculo astronômico avançado, que leva milhares de anos para ser concluído, invalida completamente a narrativa de que éramos selvagens assustados com eclipses lunares há poucos séculos. Nós habitamos as ruínas de uma grandeza incompreensível. Caminhamos sonâmbulos por estradas de terra construídas sobre os escombros de impérios que dominavam a levitação acústica, a energia vibracional e viagens intercontinentais épicas. A Gávea é um fragmento sobrevivente desse naufrágio civilizatório colossal, resistindo bravamente ao esquecimento induzido por doutrinas cegas. E se as luzes esféricas que patrulham a montanha não forem visitantes, mas sim mecanismos de segurança automatizados da antiguidade? Guardiões de fogo celestial operados pela própria rede de energia da montanha, despertando de um longo sono conforme o campo magnético da Terra sofre suas inversões cíclicas e naturais? Tratados de alquimia indicam uma aceleração no enfraquecimento do véu energético do nosso mundo. Em manuscritos escatológicos, as transições de eras são precedidas por anomalias terrenas e celestiais. A Pedra da Gávea estaria sinalizando com suas luzes e zumbidos sutis o fim próximo de mais um grande ciclo planetário violento? As gerações passadas perderam a capacidade de ler a pedra. Substituímos a intuição mística e a observação astronômica profunda por dogmas fracos e distrações profanas. A montanha grita nossa verdadeira história em um silêncio absoluto, mas nós escolhemos fechar os olhos e cultuar o altar da negação acadêmica patrocinada. É imperativo que resgatemos o espírito da observação e da arqueologia pura. Devemos exigir estudos profundos e escavações sem preconceitos no cume da esfinge brasileira.
Se não houver nada além de pedra sólida atrás do portal, a ciência tradicional vencerá. Mas o medo paralisante em autorizar estudos sinceros fala volumes. O medo das instituições é a prova mais cristalina. Eles sabem intimamente que a montanha ressoa oca. Eles sabem que Badesir e os gigantes Nefilim deixaram relíquias que estilhaçariam a cronologia aceita. O dossiê da Pedra da Gávea é um vulcão intelectual esperando pela centelha da coragem. Seremos essa chama. A missão do dossiê oculto transcende a mera curiosidade virtual. Nós somos a resistência intelectual contra a amnésia fabricada. Cada espectador que questiona a narrativa da Pedra da Gávea ajuda a enfraquecer o monopólio da verdade institucional, resgatando a memória de civilizações avançadas banidas cruelmente dos nossos livros escolares modernos. O rei Badesir, os fenícios e as linhagens de gigantes antediluvianos não são contos de fadas para adormecer crianças. São capítulos arrancados brutalmente do grande livro da humanidade. A esfinge colossal carioca é a assinatura de pedra que prova a existência desse passado glorioso, globalizado e tecnologicamente assombroso. Aceitar que a simetria facial, o capacete cerimonial, as inscrições semíticas e o portal retangular colossal são obras do vento é um insulto à razão lógica. É uma rendição covarde da nossa capacidade de pensar. Nós fomos condicionados a duvidar dos nossos próprios olhos para proteger a fragilidade alheia acadêmica. As elites globais e as sociedades iniciáticas sempre souberam o que repousa nas entranhas geológicas do Rio de Janeiro. A expedição militar secreta de 1937 não foi um erro de percurso. Foi uma tentativa desesperada de assegurar ou destruir o conhecimento acústico e vibracional guardado. A ciência materialista zomba da levitação sonora e dos campos de energia telúrica. Mas são eles que tremem quando bússolas enlouquecem inexplicavelmente perto do granito maciço. A anomalia magnética da montanha prova que o monumento ainda respira, operando em frequências que a tecnologia atual sequer consegue medir ou compreender totalmente. Se o selo do portal for rompido, a caixa de Pandora da arqueologia mundial se abrirá inevitavelmente. O que jaz lá dentro? Ouro fenício? Códices atlantes? Armas sônicas de destruição em massa? Ou as ossadas gigantescas dos Nefilim exilados? A resposta mudaria drasticamente o rumo da nossa civilização confusa. Não podemos permitir que o véu da ignorância cubra o cume da montanha para sempre. O Brasil abriga o segredo mais bem guardado do planeta Terra. Das ruínas amazônicas ao alinhamento estelar do Ingá, a Gávea é a joia da coroa deste vasto império megalítico, misterioso e tragicamente esquecido. Exigimos transparência absoluta. Equipamentos de escaneamento por muons e radar de penetração no solo devem ser direcionados para o flanco da esfinge. A humanidade madura tem o direito inalienável de conhecer sua gênese. Se somos descendentes de deuses estelares ou de reis titânicos, essa herança não pode ser censurada eternamente. Os fenômenos luminosos celestiais que rondam a formação rochosa continuarão a desafiar a ordem estabelecida. Sejam orbes de segurança tecnológica antiga ou visitantes interdimensionais atraídos pelo vórtice, eles sinalizam que o relógio cósmico está acelerando. O tempo do ocultamento sistemático está chegando ao seu dramático e revelador fim. O dossiê da Pedra da Gávea não termina neste episódio. Ele é uma ferida aberta no flanco da história oficial, sangrando verdades inconvenientes. Nós continuaremos martelando os dogmas, analisando cada ruína, cada símbolo esotérico e cada anomalia magnética até que o castelo de cartas do establishment arqueológico desmorone completamente.
Agora, o veredito final passa para suas mãos, investigador do dossiê oculto. Olhe para a montanha com novos olhos. Deixe a intuição ancestral guiar seu raciocínio lógico. Você acredita que a natureza caprichosa esculpiu um rei fenício ou enxerga a grandiosidade irrefutável de uma engenharia civilizacional há muito apagada? Deixe sua análise crítica na seção de comentários abaixo. O que você acha que o Ministério da Educação realmente encontrou ao perfurar a rocha na década de 30? O portal lacrado guarda um túmulo cerimonial, um gerador telúrico ou algo muito mais sinistro e perturbador para nosso mundo? O algoritmo das plataformas digitais foi treinado para suprimir narrativas dissidentes como esta. Se este conteúdo expandiu sua percepção da realidade, a única maneira de furar o bloqueio invisível é através da sua interação direta. Apoie a pesquisa independente comentando e participando ativamente deste debate histórico monumental. Compartilhe este dossiê com aqueles que têm a coragem de enxergar além da cortina de fumaça acadêmica. Espalhe a semente da dúvida produtiva. Envie este arquivo profundo para grupos de estudo, fóruns de arqueologia alternativa e para amigos que não aceitam as respostas fáceis entregues pelos livros didáticos modernos. Se você ainda não faz parte de nossa sociedade de investigadores, inscreva-se imediatamente no canal Dossiê Oculto. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma atualização urgente. A resistência intelectual exige constância e dedicação profunda na busca implacável pelos fragmentos escondidos da verdadeira história humana na Terra. A nossa jornada arqueológica está apenas começando. No próximo episódio de Crônicas do Inexplicável, abandonaremos a costa brasileira e mergulharemos no coração sombrio da selva amazônica. Abriremos os arquivos restritos das pirâmides cobertas de musgo e exploraremos a lendária cidade de pedra que repousa intacta sobre o dossel Esmeralda. Prepare-se para questionar a existência da cidade perdida de Ratanabá, os geoglifos matemáticos do Acre e os esqueletos colossais descobertos e ocultados por jesuítas no século XVII. A teia de mentiras se estende por todo o continente sul-americano, e nós estamos determinados a desenredar cada fio escuro dessa conspiração. Agradecemos sua audiência qualificada e seu apoio incondicional à pesquisa da verdade profunda. Este canal é um santuário para mentes questionadoras, um oásis de conhecimento proibido em um deserto de entretenimento vazio. Juntos, formamos a linha de frente na guerra pela nossa própria herança ancestral e histórica. Lembre-se sempre, os monumentos colossais não permanecem em silêncio. Eles cantam a glória e a queda de deuses esquecidos para aqueles que ainda sabem escutar. A Pedra da Gávea continuará imponente, aguardando que a humanidade recupere a coragem e a capacidade tecnológica para destrancar os portões de seu próprio passado. Aqui encerramos o arquivo de hoje. Estudem os detalhes, debatam as evidências físicas e recusem a cegueira imposta. A verdade está lá fora, esculpida em granito monolítico, esperando sua revelação inevitável. Nós somos o Dossiê Oculto. Confie na sua intuição acima dos dogmas. E, como sempre, mantenha-se vigilante.